a doutora Hilda, nossa doutora, né, Hilda Angélica, que é a presidente do CONAX, é a doutora básica nossa dos agentes comunitários de saúde e endemia, que vai falar aí por até 10 minutos. Hilda, você com a palavra, por favor. Ok. Bom dia a todos, bom dia aos agentes comunitários de saúde e endemia de todo o Brasil, que hoje estão ligados na TV Câmara, assistindo essa importante reunião. Quero saudar aqui o presidente da mesa, nesse instante, o deputado Antônio Brito, esse grande parceiro nosso, que conhece a nossa história, que já tem um envolvimento com a nossa categoria de muito tempo, que nos acompanha sempre nos nossos pleitos, na Câmara Federal, Ministério da Saúde. Agradeço pela iniciativa, né, de requisitar esse tema para ser discutido nessa importante comissão. Quero também saudar a deputada Carmen, né, que é a relatora dessa comissão, e todos os deputados que estão presentes no momento. Quero iniciar dizendo a todos que os agentes comunitários de saúde e endemias do país são aproximadamente 400 mil, é um grande exército, né? Acho que a quantidade é até maior do que a quantidade do exército brasileiro, então é um grande exército. E a nossa categoria é uma categoria extremamente organizada, uma categoria que tem história de luta, né? E de muitos avanços e conquistas, exatamente por ser uma categoria muito organizada e muito mobilizada. Mas nesse aspecto do coronavírus, da pandemia, nós recebemos essa situação, como todos os outros brasileiros, de uma forma muito impactante, né? Uma forma em que nós ficamos, de certa forma, apavorados, né, em saber que nós estamos vivendo essa epidemia no mundo e que o Brasil chegou de uma forma assim, muito violenta. E isso cria pânico. Eu acredito que não seja só os agentes comunitários de saúde e endemias que estejam um pouco que amedrontados, apavorados com essa situação. Mas, na nossa situação, o pânico se transformou ainda mais porque nós temos consciência da nossa responsabilidade e do nosso papel, o quanto nós somos essenciais, fundamentais em todos os momentos na atenção primária em saúde, mas nesse momento, mais ainda, momento em que a população está sendo informada, né, através das grandes mídias, do avanço exacerbado dos acometidos, dos casos, dos óbitos, e todo mundo entra em pânico. Ainda mais num mundo em que todo mundo tem acesso às redes sociais, ou quase todo mundo, e em que as pessoas ainda se aproveitam para plantar informações que não são verídicas, criando ainda mais pânico na comunidade. Quero dizer aqui aos parlamentares, aos convidados, que a Confederação Nacional, no primeiro momento em que começou a pandemia no nosso país, nós tomamos algumas providências. Uma delas foi contactar com o Ministério da Saúde, através de documentação, solicitando e requisitando ao Ministério da Saúde que tomasse algumas providências em relação aos agentes comunitários de saúde. Primeiro, no que toca à proteção, né? Nós entendemos que nós estamos lidando com uma doença que tem um fácil contágio, que contagia muito rapidamente e que precisa se tomar as devidas providências de proteção. Então, vamos buscar as proteções individuais, né? Minimamente a gente precisava disso para continuar trabalhando, mesmo com medo, mas a gente precisava e precisa assumir a nossa responsabilidade como linha de frente também desse enfrentamento, como aquele profissional que é o primeiro contato com as pessoas, com as famílias, e que a gente precisava estar nesse dia a dia, mas que a gente também é um ser humano
que precisa também se proteger a sua saúde, a sua vida, é um ser humano que tem família, que iria retornar para casa e poderia estar contaminado, trazendo a doença para dentro de casa, e mais, que poderia sair propagando muito facilmente esse vírus, porque nós não tem ninguém com letreiro na testa dizendo eu estou acometido ou eu não estou acometido. Nós temos muitos casos de pessoas que estão positivas, mas que não estão com nenhum sintoma, então são assintomáticos. E o agente comunitário de saúde, ele entra nesse domicílio, ele faz essa visita toda hora e todo dia. Porém, eu quero registrar que nós não obtivemos respostas em documento do Ministério da Saúde. Depois de muita insistência pela Confederação Nacional e por outras entidades também representativas da categoria, nós tivemos um documento, recebemos um documento, uma nota de recomendação e de orientação. Nota essa que, para nós, ao nosso ver, muito vaga, que traria ali apenas que o agente comunitário de saúde devesse fazer as suas visitas agora de forma peridomiciliar, não adentrasse dentro das residências, né, no entanto, da porta para fora, mantendo o distanciamento de 1,5 metro a 2 metros, e usasse uma máscara que o Ministério recomendava que fosse a máscara cirúrgica. Máscara essa que para o agente comunitário de saúde, a gente entende que não é a ideal, porque o agente comunitário de saúde, ele trabalha em campo, região Nordeste, muito quente, rapidinho essa máscara fica úmida, tem que fazer a troca. Também dizer que nós não tivemos, naquele primeiro momento, nenhum tipo de orientação de como se utilizar esses equipamentos, como descartar esses equipamentos. Nós não tivemos orientação, inclusive, sobre a doença em si, né? Tudo que os agentes de saúde fizeram nos primeiros meses foi do que viram pelas grandes mídias e pelas redes sociais. Ninguém teve a preocupação de capacitar. A gente entende que nós estávamos dentro de um furacão, estamos ainda, mas o Brasil, a gente entende que teve algum tempo. A pandemia não começou no Brasil. A pandemia veio de fora. Então, teve algum tempo para haver um preparo. E não se preocupamos com os agentes comunitários de saúde para essa questão. Hoje nós temos, por falta dos equipamentos de proteção individual, que até hoje não se foi sistematizado, não temos em quantidade suficiente, não temos na qualidade devida da proteção. Nós temos um grande número de agentes comunitários de saúde e endemias acometidos da doença, uns afastados, outros não, porque são assintomáticos, não afastam, e óbitos, um grande número de óbitos no meio dos agentes comunitários de saúde. Nós não temos esses dados oficiais dos óbitos, mas, graças às redes sociais, todos os acontecidos foram divulgados, e a gente já contabiliza aí para mais de 45 óbitos no meio da nossa categoria, tá certo? Então, a gente gostaria de registrar essa falta de atenção a esse profissional. Nós temos consciência do nosso papel. Nós entendemos, como a doutora Márcia, que falou agora há pouco, a qual a gente agradece, a fala dela chamou a atenção, inclusive da grande mídia, para o agente comunitário de saúde, porque até a fala dela só se divulgava, não é, as condições, a falta de condições de trabalho dos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos, e só se considerava linha de frente esses profissionais que estão dentro dos hospitais recebendo os casos mais graves do Covid-19. Portanto, esqueceu-se desse profissional agente comunitário de saúde, esqueceu-se de protegê-lo, esqueceu-se também de orientar de que forma ele poderia estar realizando as suas visitas, sendo mais efetivos. Na verdade, o sentimento hoje dos agentes de saúde é de abandono. Em quase todos os municípios do país, nós estamos em contato direto com as nossas lideranças, com as nossas bases. A falta de EPI é uma reclamação unânime no meio da nossa categoria.
poucos são os municípios que estão realmente dando a devida proteção a esse profissional, dando a devida importância. Nós somos um grande exército, podemos sim ser utilizados, devemos inclusive, mas nós precisamos ter armas e estarmos protegidos. Hoje nós nos sentimos dentro de uma guerra, desarmados e com os olhos vendados. É esse o sentimento da categoria a nível de Brasil. A outra coisa que a gente faz questão de também registrar, nós estamos requisitando insistentemente aos gestores que façam a testagem em seus profissionais, agente de saúde e agente de combate à endemia. Nós temos dificuldade. O agente comunitário de saúde sente os sintomas, mas sequer tem o direito de ser testado para saber se realmente é o Covid ou se não é, e se for, ser afastado, fazer o tratamento para depois retornar às suas atividades normais. Uma coisa que nós gostaríamos também de deixar registrado é que cada município... Oi? Concluindo, é que já encerrou o tempo, já vamos concluindo. Tá, então vou concluir agora, deputado. Cada município, cada estado fez o seu plano de contingência, né, para o enfrentamento. Esse plano de contingência, no nosso ponto de vista, deveria ter a participação dessa categoria, porque nós é quem conhecemos o território, conhecemos muito bem, nós é quem sabemos as dificuldades desse território e nós temos como contribuir com estratégias de levar a informação verdadeira, fazer com que as pessoas acreditem que a coisa é muito séria e que realmente precisam contribuir, e o agente de saúde ele tem esse papel fundamental. Nós estamos aqui à disposição para contribuir nas próximas falas. Obrigada. Muito obrigado a Hilda, como eu disse, nossa doutora, que está orientando essa posição. Está vendo, doutora Márcia Castro, como foi importante a sua fala? Todos seguiram o que a senhora falou e desde aquele dia o país inteiro se reuniu em cima do seu chamado tão importante nessa comissão. Também saudar o nosso deputado Luizinho e dizer que nós temos ainda também o doutor Luiz Cláudio, quer dizer, o Luiz Cláudio, que é da FENASSE, temos a Elaine, temos a Valda, a Aragão, mas para seguir a pauta, com a fala da Hilda, nós vamos escolher um e posteriormente vamos dar espaço às demais agentes e pessoas que vão falando para e passo em comum acordo com os nossos deputados. Ato contínuo, passa a palavra para Cristiane Martins Pantaleão, vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, secretário municipal de saúde de Ubiratã, no Paraná. Com a palavra, doutora Cristiane. Deputado Brito. É Jandira, deputado Brito. Oi, Jandira. Então, uma dúvida que ficou aqui, se a Hilda passou os dados gerais de afastamento, enfermidade ou óbito dos agentes. Eu não sei se eu perdi o dado ou se de fato não foi dado. Passou, ela falou 45, se eu não me engano, 25. Passou. Pede a ela novamente, Hilda. Também. Você pode esclarecer a dúvida da deputada Jandira Fegali? Hilda, por favor. Atualizar os deputada, dados. Nós não temos os dados de acometidos e de curados oficialmente. De óbitos, 45 na nossa contabilidade. Afastados também não? Não, não temos. Tá bom, obrigado. O Luiz Cláudio. Tá, então passar a palavra para o Luiz Cláudio da FENASSE por 10 minutos. Oi, Luiz. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, presidente? Como é que está, meu caro? Tá tudo bem. Queria aqui agradecer ao convite aí, em nome da Federação Nacional dos Agentes de Saúde dos Agentes de Endemia da FENASSE, presidente Antônio Brito, a deputada Carmen Zanotto, o deputado Luizinho, e a todos que estão participando dessa tão importante reunião, audiência pública virtual, para discutir aí as questões dos agentes de saúde e também dos agentes de endemias que também estão aí nessa batalha, nessa situação tão difícil, tão desconfortável. Primeiro, eu gostaria de informar que eu sou uma das vítimas aí do Covid, né? Eu passei 12 dias internado, cheguei muito mal mesmo no hospital, cheguei a desmaiar em frente ao hospital porque o atendimento, presidente, estava cessado, não tinha atendimento devido à superlotação. E aí, enquanto a minha esposa estava chamando um Uber para me levar para um outro hospital, eu acabei desmaiando na frente desse hospital.
que eu fui, né? E aí depois abriram uma exceção lá e me colocaram para dentro e fizeram o atendimento. E nessa situação eu já estava muito grave, né? Então, assim, quase que eu perdia a vida, mas graças a Deus, agradeço a todos os agentes de saúde, os agentes de endemias, todas as pessoas, meus familiares, que fizeram oração, que pediram a Deus pela minha vida, e depois de 12 dias, né, internado, eu recebi alta. Hoje estou com 13 dias que estou de alta e estou em repouso aqui na minha casa, né? E posso dizer que realmente é uma situação muito difícil e você não sabe se vai voltar, presidente. Mas eu queria fazer aqui um registro, a própria doutora Larissa, do Ministério da Saúde, sobre essa situação, né, dos nossos ACS e dos nossos ACE. Nós temos hoje muitos, no país inteiro, que estão trabalhando em home office, seja pela questão da idade, acima de 60 anos, né, seja pela questão de doenças crônicas. E esse trabalho de home office, ele vem funcionando, porque esses trabalhadores, esses ACS, estão produzindo e estão apresentando a sua produção. Até porque nós sabemos, presidente, que o ACS que se preza, ele tem a sua área, suas famílias na palma da mão, né? E nós temos uma outra situação que são os casos, são as mortes. Por exemplo, somente em Fortaleza houve 7 óbitos, 5 agentes de endemias e 2 agentes comunitários de saúde, somente na cidade de Fortaleza, na capital. Se você for puxar, então, no estado do Ceará, teve por mais de 10 mortes da nossa categoria, e sem falar nos demais membros da equipe. E tudo isso deu-se muitas vezes por conta que uma simples máscara dessa aqui, ela foi negada para a categoria. E isso em todo o país. Porque como nós somos uma federação nacional, nós temos contato. Uma simples máscara. Eu não estou nem falando de álcool em gel, que aí complica mais ainda. Mas foi negado lá no início para os trabalhadores. Lá no início, agente de saúde, agente de endemias tiveram dificuldade. E, ao mesmo tempo, foram cobrados para fazer o trabalho, para ir para a linha de frente. Mesmo tendo algumas pessoas ainda no nosso país achando que a ACS e a ACE não estão na linha de frente, pensamento totalmente equivocado. E esses trabalhadores, muitos, por estar expostos da forma que foram acometidos do Covid-19. Então, os EPIs, por isso que a federação, presidente, nós lançamos aqui uma campanha a nível nacional e também protocolamos isso no Ministério da Saúde, de que os ACS e os ACE, sem EPIs, não iriam trabalhar. Não tem como. Como é que os trabalhadores iam fazer essa situação? E aí depois houve a questão de um protocolo do Ministério da Saúde, e nós agradecemos isso, que foi a questão da suspensão das visitas rotineiras, domiciliares, né? E aí a gente parabeniza essa atitude do Ministério da Saúde e parabeniza os municípios que acataram, porque aí também teve um outro problema, de alguns municípios do nosso país não acatarem isso e querer que o ACS e o ACE continuassem fazendo essas visitas domiciliares, independente do Covid-19, independente dos casos, independente da curva em ascensão. Então, isso é uma coisa que deveria ter uma padronização. Uma outra questão, os cadastros, né? Os benditos cadastros das famílias, né? É uma coisa que, obviamente, tinha que ser cancelado naquele momento, tinha que ser suspenso, como foi, mas teve alguns municípios, por exemplo, Antônio Brito, Salvador mesmo, município de Salvador, a Secretaria de Saúde fica exigindo que os cadastros continuem sendo feitos. E não dá para trabalhar dessa forma. Então, nós já estamos fazendo aqui, nessa audiência pública, uma denúncia lá no município de Salvador, na capital de Salvador, na nossa Bahia, que a Secretaria está cobrando lá que os agentes façam os cadastros. E não é o momento para se fazer cadastro, né? A questão da busca ativa é uma coisa que está sendo feita
E isso há acordo com a nossa federação. Até porque precisamos realmente fazer essa situação para fazer esse levantamento e tentar diminuir os casos, né, do Covid-19 ou então encaminhar quem foi acometido. Uma outra situação que a gente gostaria também aqui de denunciar é que em algumas unidades de saúde do nosso país, nós recebemos denúncias, estão colocando os nossos ACS, presidente, na recepção do posto de saúde, fugindo totalmente das atribuições por lei dessa categoria. Então, o agente de saúde, ele não é receptor, ele não é da recepção, ele não é recepcionista, ele não tem que ficar na recepção da unidade de saúde. O que ele vai fazer lá? Em vez de estar fazendo uma busca ativa, em vez de estar fazendo investigação de óbito dos casos, né, mas devidamente equipados. Nós tivemos casos de que é uma equipe, a equipe de saúde da família, mas estava lá o enfermeiro, o técnico, todo mundo com os EPIs e o agente comunitário de saúde, às vezes, com uma máscarazinha, uma simples máscara. Os demais, todo mundo bem equipado. Quando chegaram os EPIs, que foi sonegado para a categoria, e somente os demais profissionais poderiam usar. Então, nós temos essa situação que ela é muito alarmante, né? E o deputado Luizinho, ele falou uma coisa muito certa. Nós não podemos nos preocupar somente com a questão do Covid. É bem verdade que as doenças crônicas estão avançando. E também está tendo óbitos nessa situação. Por exemplo, nós podemos colocar aí uma coisa que está assustadora, inclusive em Fortaleza, que é a questão da dengue, né? A dengue também está assustando, a dengue também está adoecendo o nosso povo, a dengue também está matando. Mas como vamos deixar os nossos ACS, os nossos ACE e os demais membros da equipe, que eu digo que é importante também, mas como vamos deixar esses trabalhadores e essas trabalhadoras trabalhar com pelo menos um mínimo de segurança? Hoje, essa questão que a doutora Maria José falou, do CONAS, de doenças crônicas e saúde mental, essa quarta onda, ela serve para os profissionais de saúde. Nós estamos tensos. Nós não sabemos se hoje a gente vai trabalhar, como nós vamos voltar, e se nós vamos voltar. Estamos todos tensos. Nós não sabemos se nós estamos voltando no retorno para nossas casas, estamos trazendo essa doença para os nossos familiares, para nossa esposa, nossos filhos, pai, mãe, avô, avó. Nós não sabemos. Então é uma situação muito difícil e a gente teria, a nível inclusive de Ministério da Saúde, ter uma coisa padronizada no país. Mesmo as ações sendo descentralizadas, mas o Ministério da Saúde poderia ser o carro-chefe nessa situação de padronizar um documento, um único documento, como seriam realmente as ações. Ah, mas nós já fizemos, mas não deu certo. Vamos fazer outro. Como seriam as ações? O que seria realmente, o que o agente de saúde, o que o agente de endemias teria que realmente fazer nessa pandemia? É importante que tenha esse documento, inclusive apoiado pelo CONAS e pelo CONASEMES. Concluído. Nós tivemos agora, presidente, uma situação, eu vou ter que falar aqui de uma situação de uma secretária de saúde de Caicó, lá no Rio Grande do Norte, doutora Débora, que ela foi muito infeliz numa entrevista dela, onde ela afirmou que o agente de saúde e o agente de endemias não são da linha de frente do combate ao Covid. Como assim? Como assim não são? Se são os que mais estão adoecendo. Se você for fazer um levantamento de quantos morreram, presidente, quantos morreram de agente de saúde, endemias, enfermeiro, médico, dentista, etc. e tal, é óbvio
que a maioria foram ACS e ACE. Concluindo, Luiz. Vou concluir, presidente. Então, a gente gostaria desse encaminhamento, inclusive, quem sabe o home office. Será que não funciona? Será que não poderia fazer um teste de colocar todos os ACS e os ACE trabalhando em home office? Será que, mesmo que tivesse uma obrigação de uma vez na unidade de saúde, é uma colocação aqui da FENASSE para que a gente possamos proteger a nossa categoria, porque nós não sabemos quem vai ser o próximo. Nós não sabemos quem vai ser o próximo ACS e o próximo ACE que vai perder as suas vidas e vai deixar as famílias aí em órfão. Muito obrigado. E muito obrigado pela participação e me coloco à disposição. Obrigado, Luiz. Portanto, abrindo aí a FENASSE, conforme falamos no início, abrimos a CONAX. Agora nós temos aqui uma lista extensa de deputados.